Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre 10 dicas para que você tenha sucesso no cultivo das suculentas. Eu tenho muitos inscritos novos chegando no canal e tem muita gente me mandando comentários, me chamando até mesmo no PV para saber como cultivar as suculentas. Porque comprou e não teve sucesso, porque comprou e elas morreram. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para estar explicando um pouquinho o que você precisa saber, qual o cuidado que você precisa ter para que você tenha sucesso aí no cultivo dessas lindas plantas, que elas são de fácil cultivo. É claro que dão um pouquinho de trabalho, sim, porque tem que ter cuidado. Mas vou deixar aqui para vocês algumas dicas. Então eu escolhi 10. Talvez eu fale só de 5 nesse vídeo, deixe 5 para falar no próximo vídeo, para que possa ficar bem explicado e também para que o vídeo não fique tão longo, tá? Então, a primeira dica que eu quero estar dando para vocês é a escolha da planta que você vai comprar, tá? Primeiramente, se você compra pela internet, você escolhe de quem que você vai comprar essa planta, se você conhece essa pessoa que cultiva essa planta, se é de confiança, se vai ser planta saudável que você vai estar recebendo. Ou se você for num garden, numa floricultura também, você precisa, em primeiro lugar, quem é iniciante, saber escolher a planta que você vai comprar. Por exemplo, essas aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, são todas plantas que eu tenho aqui de venda. Vocês podem perceber que essas plantas são saudáveis, são bem adaptadas no sol, são coloridas, bem compactas, não são estioladas. Gente, eu até procurei alguma plantinha estiolada para me trazer aqui para vocês, mas eu não achei, porque minhas plantas ficam todas no tempo. Então não tenho planta que fique na meia sombra ou na sombra para estiolar. Então são todas mais compactas. Então, como eu vinha falando, você tem que escolher bem de quem você vai comprar essa planta ou como que ela tá, né? Geralmente, quando vão comprar de mim no meu catálogo de vendas, muitos clientes me perguntam: Jô, a planta que vai vir pra mim é igual a que tá na foto? Sim, pessoal, é geralmente igual, porque eu tô sempre atualizando a foto. Mas, sempre quando eu separo as plantinhas dos pedidos, eu mando foto e vídeo da planta que vai ser enviada pra casa do cliente. Outra dica legal é você saber escolher, ó. Por exemplo, aqui eu trouxe 2 de cada, ó. Aqui eu tenho uma roseta. Aqui eu tenho 2 rosetas, ó. Então, quando você for num garden comprar, você escolhe. Essa aqui tá bonita, né? Tá linda, tá saudável. Mas essa aqui você pode ter 2 mudinhas, ó. Só cuidar dela mais um pouco, planta no vaso maior, porque esse vasinho aqui, por exemplo, já tá cheio. Ela vai se desenvolver, você vai ter 2 mudinhas. Então, a questão de escolher se tem uma roseta ou 2, eu escolheria a que tem 2. Ou essa aqui, ó, que tem 3, aqui só tem uma. Aqui, por exemplo, ó, tá saindo uma mudinha aqui embaixo, essa é a cupide. Aqui só uma rosetinha, aqui 2 rosetinhas, aqui só uma. Olha só essa planta aqui, ó, bem compacta, bem firminha. Então, você olhando pra ela, você já percebe que é uma planta bem saudável. Olha, ela não tá nada estiolada e você toca nas folhinhas, ó, não cai as folhinhas. Quando é uma planta mais sensível, tocou nas folhas aqui, já cai as folhinhas, ela já se desmonta. É claro que essa planta aqui, se ela viajar, ela vai estiolar um pouquinho por conta dos dias que ela vai ficar dentro da caixa. Mas ela vai estar com a imunidade alta, porque é uma planta bem cuidada, pegou bastante sol, foi bem adubada. Então ela vai ser uma planta resistente. Aí a gente explica bem certinho toda a adaptação que o cliente tem que fazer quando chega na casa dele, né? Agora, se você compra na sua cidade, aí que é uma floricultura, aí já fica bem mais fácil, né? Se é um garden com estufa, a planta já vai estar bem adaptada, vai estar bem compacta assim, ó. Porque só vai ter a proteção do plástico e do sombrite, mas vai estar pegando sol, vai ser um sol filtrado. Agora, se você compra em floricultura que não tem estufa, que seria essas floricultura, digamos, supermercado, que não tem estufa, a planta tem a tendência de estiolar mais. Aí você vai ter que ter mais cuidado, porque ela pode pegar pulgão com facilidade. Você vai ter que ter mais cuidado. Não que não seja uma planta boa para se comprar. Pode até comprar, se você sabe lidar com ela, pode até comprar. Mas é uma planta que vai te dar um pouquinho mais de trabalho para você adaptar ela na sua casa
e para você fazer com que ela fique saudável novamente, né? E o que você precisa observar também? Se não tem manchas de fungo, se não tem pulgão, se não tem cochonilha, deve olhar por baixo das folhinhas, assim, ó, dar uma olhadinha, ver se não tem nada de cochonilha aparecendo, para que você não tenha tanto trabalho quando chegar em casa. Claro que se uma pessoa com mais experiência já sabe cultivar suculenta, porventura vê uma suculenta que nem eu, uma vez, bem no início do cultivo das suculentas, eu vi uma carunculata numa floricultura. Ela tava super estiolada, gente, tava bem compridona, até tem vídeo no canal eu mostrando a planta. Não sabia nem gravar direito, não que eu saiba agora, né? Mas tá um pouquinho melhor do que eu era. Então ela tava bem compridona, sabe? Ela tava super comprida. Até vou deixar o link aqui desse vídeo pra vocês darem uma olhadinha. E eu resolvi comprar mesmo assim, por quê? Eu já tinha um tempo que eu cultivava plantas e eu tinha certeza que eu ia conseguir recuperar aquela planta. Então eu cortei ela, fiz a decapitação, fiz várias mudas e deu super certo. Fiz a adaptação correta e consegui cultivar ela. Então tem esses casos também, se você às vezes tem certeza que você vai conseguir cultivar uma planta que às vezes não tá muito saudável, tudo bem. Mas procura levar já a planta saudável para não te dar tanto trabalho. Olha essa aqui que bonitinha. 2 rosetinhas, 2 mudinhas. Claro que essa aqui também tá perfeita, né? Olha só, que compacta. Gente, essas plantinhas aqui que eu tô mostrando pra vocês são no potinho 0... Essas aqui são 11, tá? Essas são 0,6. E eu vendo essas plantinhas 0,6 também, tá? Tem no meu catálogo, não precisa se preocupar em comprar uma planta 0,6. Que elas são saudáveis, vai chegar tudo bem na sua casa, tá? Tem muita gente que tem medo de comprar planta no pote 0,6 por ser mais pequenininha, não vai ser saudável, mas é saudável sim. Olha só se essa planta não é saudável. Se tem muita gente que compra plantinhas no Pug. Aquelas do Plug, sim, elas são menorzinhas, às vezes não são bem adaptadas. Pode ser que você corra o risco, mas tem muita gente vendendo e tá tendo sucesso, tá? Tem muita gente comprando, né? E tá chegando super bem nas suas casas. Então, não se preocupa, assim você vai pagar mais barato e com certeza são plantas saudáveis. No caso das minhas aqui, vocês podem perceber, olha a coloração. São plantas que são bem adaptadas no sol, elas são bem saudáveis. As potinho 11 também, né, olha só. São plantas bem saudáveis, bem compactas. Eu até trouxe um potinho aqui pra mim tentar tirar uma do vaso pra vocês verem. Deixa eu ver qual que eu vou tirar. Essa aqui eu acho que é mais fácil. Só que só com uma mão é difícil, né? Hoje eu tô sozinha. Olha só. Claro que aqui, ó, tá um pouco úmida. Porque deu uns dias de chuva por aqui. Mas olha só, a gente não vai... Quando a gente vende pros clientes, a gente não desmonta esse torrão aqui, ó. Apertando com a mão. Eu nem vou apertar agora. Mas vocês estão vendo as raízes delas? São plantas muito saudáveis, cheinha de raízes. Por que que a gente não desmonta ela? Porque se eu desmontar esse torrão aqui, sim, úmido do jeito que ele tá, o que que vai acontecer? Vou arrebentar todas essas raízes aqui, ó. Que eu não posso fazer isso, não é o que eu quero. O que que eu faço? Eu tiro do vasinho, como eu fiz agora. Quando o cliente escolhe a planta, eu vou lá, separo, tiro do vasinho, deixo em cima de um papel, pra esse substrato aqui secar. Depois que ele tá sequinho, eu venho aqui e derrubo um pouco do substrato seco. Deixa mais um pouquinho. Aí termino de tirar todo o substrato. Ah, eu não consegui tirar todo o substrato assim, sem arrebentar as raízes. Eu vou lá e posso lavar essa planta um dia antes. Por isso que a gente faz... Pega os pedidos, né, para envio na segunda-feira, sempre até na sexta-feira, porque a gente tem que ter o sábado e o domingo para essa planta secar bem sequinha, porque ela precisa viajar bem sequinha. Mas aqui é só para eu ter um exemplo, para vocês verem como a planta é saudável, sim, você comprando no pote 6. É só para desmistificar esse negócio de que planta no pote 6 vai dar problema, ou são fraquinhas. Gente, olha só. Diz pra mim se essa planta aqui é fraca, se essa planta aqui não vai resistir viajar. Olha aí, ó, todas as que eu vendi até hoje eu nunca tive problema nem reclamação. Porque quando essa planta chega na minha casa, do meu fornecedor, eu só vou colocar ela no catálogo para venda depois que ela já tá desse jeito aqui, bem adaptada no meu cultivo. Eu não pego do fornecedor e já envio pro cliente, jamais. Primeiro eu deixo ela ficar bem saudável, adaptada aqui no meu cultivo para depois eu estar enviando. Então, olha só. Isso aqui já é planta de plantar em pote 11. E todas elas estão assim. Eu quero tirar mais uma aqui, pra vocês não ficarem na dúvida. Olha só. Olha. Isso aqui é planta super saudável. Olha aí, ó. Cheia de raiz.
Então não se preocupa, tá? Se você vê em algum catálogo, ou melhor, se você vê no meu catálogo, eu vou falar de mim, porque eu sei a planta que eu tô oferecendo pra você, e não o que os outros oferecem, tá? Então eu tô falando das minhas plantas, cada um tem uma forma, tá? De vender as plantinhas. Então essas são as minhas plantas, como eu falei, primeiro eu adapto elas no meu cultivo, pra depois eu tá colocando elas no catálogo. Olha só a cupide. Olha aí, ó, gente, quanta raiz. Vocês estão vendo como ela é super saudável e lindinha? E ali tá saindo mais uma mudinha, ó. Bem pequenininha, estão vendo? Então, 3 mudinhas. Planta saudável. Então é isso. O primeiro ponto, então, eu falei que ia demorar um pouco esse vídeo. Ainda estamos no primeiro ponto, na primeira dica. Primeira dica, então, escolher de quem você vai comprar a planta, tá? E escolher bem a planta quando você vai comprar pessoalmente, escolher bem. Se você vai comprar na internet, pedir pra ver as plantas antes de ser enviado. Jô, eu quero tal planta, escolhe lá todas as plantas. Ah, escolhi 10 plantas. Depois que tá tudo escolhidinha, Jô, me mostra quais são as plantas que você separou pra mim, ok? Aí você vai ter sucesso no cultivo. Então essa é a primeira dica. E agora vamos pra segunda dica. A segunda dica, eu já vou caminhar aqui no meu quintal, porque é a escolha do local que você vai colocar a sua planta. Olha só, gente, eu tô até com uma planta fora do vaso aqui, ó. Estão vendo? Essa é a minha Incredible. Ela tá plantadinha ali, mas como deu uma chuvinha e o substrato tá um pouco úmido, eu tirei ela ali, ó. Tá escoradinha numa pedra, pra não ficar tanto na umidade até ela começar a emitir raiz, porque é uma planta decapitada. A minha línguas eu não tirei, ou melhor, eu até tirei ela dali, mas ela já começou a emitir raiz. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. A primeira raizinha que já tá emitindo. Hoje tá fazendo 21 dias que eu fiz a decapitação e ela não saiu daqui. Ficou no sol, na chuva, na geada, blindona, e já começou a sair a primeira raizinha. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Então ela não tirei porque já tá saindo raiz. Essa aqui, gente, que a última geada que deu queimou bastante, tá? E aquela ali ainda não começou a emitir raiz, mas ela tá lindona, ó. Então eu deixo ela aqui pra ela dar uma secadinha, depois eu volto ela pro lugarzinho dela ali até ela começar a emitir raiz, e assim eu faço. Então a segunda dica é a escolha do local que você vai colocar a sua plantinha. Que planta que você comprou? É de sol pleno? É de meia sombra? Então você precisa saber antes de comprar qual o local que você vai cultivar essa suculenta, tá? Por exemplo, aqui as minhas, a maioria é cultivada no tempo. Gosto muito de equevérias. Gosto muito de plantas que ficam coloridas, que são mais de cultivar no sol pleno. Cactos também. Agora, planta de meia sombra. Ah, tá. Eu quero comprar planta de meia sombra, eu quero colocar uma planta em local mais sombreado. Então, aqui estão as minhas de meia sombra, ó. Elas estão embaixo dessa minha Érica japônica, aonde elas não pegam o sol direto e elas estão super lindas. Ali, lá eu tenho mais e ali eu tenho mais plantinhas de meia sombra. Então a segunda dica é escolher bem o local que você vai cultivar as suculentas. Vamos para a terceira dica? E a terceira dica é a adaptação, tanto de uma planta que você compra na sua cidade, numa floricultura, quanto as plantas que vão viajar, né? Eu já estava falando um pouquinho na primeira dica, porque no cultivo das suculentas é tudo, como é que eu posso dizer para vocês? Uma dica leva a outra. Então, a escolha da planta vai ser ligada com a dica da adaptação. Então, a terceira dica é a adaptação. Vocês estão vendo esse Sedum Rubro Tictum Aurora e esse outro Sedum Rubro Tictum Aurora. Esse aqui eu tô adaptando já no sol. Na verdade, ele já tá praticamente adaptado. Esse aqui tá super adaptado. Olha só, que lindinho. Eu não tenho nenhum bem verdinho pra mostrar pra vocês, mas aqui, ó, dá pra ver, ó. Essa parte aqui, ó, aonde não tá pegando tanto sol, vocês estão vendo a cor que ele tá? Talvez chegue assim na casa de vocês, ou talvez você compre assim em alguma floricultura. Então você precisa adaptar. Terceira dica, adaptação. Como que funciona a adaptação, Jô? Gente, a adaptação tem que ser aos pouquinhos. Olha só que lindinho. Quem segue a gente tem mais tempo e sempre vê nossos vídeos, lembra que eu fiz faz pouco tempo a decapitação e o replante dessa suculenta. E olha que linda que ela já tá. Aqui tá
o Rubrotictum do verdinho. Esse aqui também tá se adaptando. Aqui ele pega sol praticamente o dia todo, ó. Essa hora que começa a pegar já um pouco de sombra aqui dos pilares aqui do portão, ó. Mas cultivo eles no tempo. Fiz da mesma forma que eu fiz com a minha língua. Fiz o replante e a decapitação e já deixei no tempo mesmo, tá? Não privei ele do tempo. Tá, Jo? Então fala pra gente como que eu faço a adaptação. Gente, a adaptação, você vai receber a sua plantinha dentro de uma caixa fechada que viajou uma semana. Então você vai ter que pegar essa suculenta. Ou você planta diretamente no substrato. Eu já planto diretamente no substrato. Deixo fora do substrato só no dia que chega. Até eu ter um tempinho de plantar. Depois eu já venho, já planto no substrato. Se tem raiz, eu já faço a rega para essa planta se hidratar. Se não tem raiz, eu deixo uma semana sem regar. Depois eu já começo a regar normalmente. E deixo num lugar bem claro. Digamos o ambiente como tá aqui esses meus canteiros, ó. Bem claro, mas não tomando sol direto, tá? Tomando o solzinho da manhã. Depois eu já começo a deixar esse vaso 1 hora no sol da manhã. Deixo uns 2, 3 dias, 1 hora. Depois eu já passo ele a 2 horas. Também deixo uns 2, 3 dias. Depois eu passo a 4 horas. Agora é a melhor época do ano de se fazer adaptação de plantas no tempo. Por quê? Porque o sol não tá tão quente. Então não tem muito perigo de queimar nossas plantinhas. Porque no verão o sol é muito quente. E por ser muito mais quente no verão, corre mais risco de a plantinha queimar se você não souber fazer uma adaptação correta. Mas se você fazer da forma que eu tô te explicando, da forma que eu tô falando pra vocês, colocar aos pouquinhos no sol da manhã, depois você coloca mais uma semana com 1 hora a mais de sol da manhã, depois coloca 2 horas, 3 horas e vai aumentando gradativamente, você vai aumentando um pouquinho mais de sol para sua suculenta. Você vai ter sucesso com certeza, tá bom? Olha só, agavoides, plantas que são praticamente impossíveis, sempre dizem, né, cultivar no tempo. Gente, eu cultivo essas aqui, ó, no tempo, sol, chuva, e agora pegaram geadas. E elas estão aqui, ó, lindas, maravilhosas, não estão queimadas, estão muito lindas, se desenvolvendo. Ah, não digo que não tenha perca. Jô, você não tem perca? Nunca teve perca? Você fala com tanta segurança. Já tive perca, sim. Quem acompanha nossos vídeos aqui no canal, lembra que essa bacia aqui, em vez de ter essas pequenininhas, tinha 2 agavoides estrelas aqui, bem grandona. Mas a gente ficou 15 dias de férias e eu não estava em casa para estar observando as minhas plantas. Teve dias que choveu bastante e essa minha bacia aqui tinha furos no meio, mas nas laterais aqui não tinha furo em volta. E eu deixo ela meio inclinada para que o furo não fique encostado no chão. Deixa meio inclinadinha assim e também para as plantas aparecer lá da rua. E o que aconteceu? Com certeza que ficou encharcado de água e as 2 agavoides, quando eu cheguei em casa, estavam podres de caule, podridão de caule. Estão lá embaixo se recuperando, estão já bem bonitas. Até uma delas eu acho que vou trazer, plantar aqui nesse espaço, ó, que tá sobrando aqui, porque agora eu não vou tirar essas bonitinhas aqui. E como são 2 iguais, eu vou plantar uma delas aqui. Acredito que a semana que vem, quando eu fazer vídeo, eu já mostro ela pra vocês plantadinha aqui, que eu consegui recuperar ela. Então a gente tem perca sim. Esse ponto de observação vai ficar pro próximo vídeo, que seria uma das dicas que eu quero falar pra vocês, a questão da observação. E já falando sobre os furos dessa bacia, que eu tinha que ter feito mais furos nela, que agora foi feito, né? Troquei o substrato dela. E já aproveitei para fazer mais furos. Vamos para a 4ª dica para que você tenha sucesso no cultivo das suculentas. E a 4ª dica é a escolha do vaso. Precisamos escolher vasos com muito furo para plantar nossas suculentas, para que não fique acúmulo de água no fundo dos nossos vasos ou o nosso substrato fique muito encharcado. Por exemplo, aqui tem bastante furo, mas se eu colocar um pratinho, não vai adiantar. Se eu colocar numa superfície assim, ó, que talvez tampe os buracos do vaso também. Esses vasos aqui ainda não tem perigo, ó, porque ele tem esse ressalte aqui, tá vendo? Tem esse ressalte aqui, ó. Deixa o vaso mais levantadinho do chão. Então tá ótimo essa quantidade de furo. Esse aqui também tem bastante furo. Esse daqui, por exemplo, tem um furo grandão, mas ele tem essa telinha aqui que faz com que a água desça tudo aqui pra baixo e vai escorrendo aos poucos. Esse daqui, por exemplo, tem um furo no meio, mas ele tem um prato aqui, ó. Se eu molhar demais e sobrar água nesse prato, eu tenho que virar, porque senão vai ficar um substrato encharcado. E eu também não posso dizer pra você
planta em vaso de plástico ou planta em vaso de barro. Você que vai ter que observar e ver como que essa plantinha tua aí, ou como que é o clima aí na sua região, para adaptar a sua planta, tá bom? Aqui eu tenho uma mistura de vaso. Eu tenho vaso plástico, eu tenho vaso de barro, por exemplo, eu tenho vaso de cimento, vaso de plástico, canteiro com plantas, vaso de plástico, vaso de barro. Então eu tenho uma mistura de vasos aqui e tá dando super certo. Mas eu sempre faço uma boa drenagem nos vasos de plástico, tá? Os de barro não precisa tanto, porque o próprio barro faz com que o substrato seque mais rápido. Quando você vai comprar uma suculenta assim de pote 11 ou de pote 6, geralmente ela vem em potinhos assim, ó, né? De plástico. Aí você escolhe se você vai querer usar um vaso maior para plantar ela mais tarde ou um vaso de barro. Sendo que tem pessoas que não se adaptam no cultivo do vaso de barro. Por isso que eu digo, é tudo uma questão de você ir adquirindo experiência com o seu cultivo. A Luciana Soares, por exemplo, minha amiga, ela disse que não gosta muito, não se adaptou muito em cultivar suculentas em vaso de barro. Agora, eu já adoro os vasos de barro. Gosto bastante porque eu não me preocupo com rega. Tipo, se chover 2, 3 dias, eles vão secar rápido. Essas floreiras aqui, por exemplo, são cimento, tá? Mas elas também secam rapidinho. Então, eu gosto de vaso de barro. E uso também os de plástico. No caso dela, ela não gosta muito de usar o vaso de barro. Agora, quando você compra já eles, um arranjinho feito no vaso de barro, daí também você vai observando a suculenta para ver se ela vai ficar bem nesse vasinho. Talvez você tenha que molhar um pouquinho mais do que se ela tivesse num vaso de plástico. Então, precisa escolher bem o vaso. No caso dos cachepô, não dá para você plantar direto aqui, tá? Eu não aconselho. Porque tem gente que gosta de plantar assim, em vaso sem furo, aí cuida pra controlar bem a rega. Mas eu não aconselho não, eu aconselho você, se você comprar um vasinho desse, fazer furos pra daí você plantar a sua suculenta, tá bom? Então, a quarta dica é a escolha do vaso. Precisa ser vaso com bastante furo. Essa é uma das principais características. Agora, a questão de se é vaso de barro ou de plástico, aí vai ser uma questão de você ver a adaptação do teu cultivo, qual que você vai preferir escolher para plantar a sua suculenta. Eu sei que muitas das minhas amigas, inclusive uma delas, a Luciana Soares, adora plantar em latinhas, tá? Esse aqui é vaso de latinha, ó. Então, dá super certo, contanto que tenha furo, daí você precisa fazer furos. E vamos pra quinta dica. E a quinta dica eu escolhi falar para vocês um pouquinho do substrato. E aí, Jô, qual é a receita do substrato ideal para suculentas? Gente, existe uma receita ideal para substrato de suculenta? O que vocês acham? Diz aí pra mim. Gente, não existe uma receita ideal. Por quê? Eu mostro aqui pra vocês como é o meu substrato, mas também uma questão de saber como que é a sua região. É mais úmido, chove bastante, como que é aí na sua região? É claro que o substrato ideal para suculentas é um substrato bem drenante, mas nem sempre a mistura que eu faço no meu substrato vai dar certo pra você, tá? E tem alguns substratos que você já compra pronto e usa ele prontinho, não precisa misturar nada. Esse substrato, por exemplo, que eu comprei, olha só, ele é bem soltinho. Daria pra mim usar ele puro, tá? Eu vou deixar uma foto no cantinho aqui qual é o substrato que eu comprei pra estar utilizando aqui nas minhas suculentas. Mas eu sempre gosto de misturar carvão, vocês sabem. Então hoje eu estou usando esse substrato com carvão misturado. Claro que aqui, nesse substrato, eu misturo ainda torta de mamona e terra de diatomácea, tá? Que é uma opção minha, mas você mistura se você quer e se você tem. Isso é para prevenir nematóides, cochonilha de raiz. E a torta de mamona também é um fertilizante. E o que eu faço? Eu jogo esse substrato aqui. Pode perceber que no fundo do vaso ele tá um pouquinho mais úmido, mas mesmo assim não vai compactar, porque ele é bem... tem uns pedacinhos de madeira, parece, ó. Então ele é bem poroso, né? E eu ainda venho aqui e misturo um por um, ó. Eu coloquei uma cuia dessa daqui, ó, de substrato, eu coloco uma cuia de carvão, ó. E também não peneiro, tá? Não tiro o pozinho do carvão. Eu coloco com o pozinho e tudo, ó. E eu misturo bem isso aqui. Misturo bem, depois eu vou colocar aqui, né, como eu falei pra vocês, a terra de diatomácea e a torta de mamona e vou plantar minhas suculentas. Então esse daqui é o substrato que eu tô usando agora, tá? Até tem vídeo aí no canal do substrato que eu misturei pó de café, que eu misturei
casca de ovo triturada, que é uma opção, você pode sim misturar. Não vai prejudicar a sua suculenta, só vai ajudar. É uma coisa que você estaria jogando no lixo e você pode estar usando no seu substrato, tá? Não é uma grande quantidade de cálcio que tem na casca do ovo que vai prejudicar a sua suculenta, tá? Ela vai só ajudar, nunca prejudicar. Você pode misturar também. Esse vídeo de substrato que eu fiz falando sobre essa misturinha tem maior sucesso aí no canal. E é um substrato que todo mundo tá usando e é ótimo. Então dá pra misturar assim. Quando eu tenho ali, vou guardando o pó de café, eu misturo também, tá? No substrato, só pra que não vá pro lixo. E ajuda também a deixar o substrato mais poroso, mais drenante. A casca de ovo também. Eu trituro ela, ou você pode quebrar bem quebradinho e misturar no substrato. Ajuda a deixar ele mais poroso e não prejudica a suculenta, tá? De maneira alguma. Porque demora anos pra se decompor. Então, o cálcio que vai ter na casca do ovo não vai prejudicar a sua suculenta. Porque tem gente que diz que muito cálcio prejudica, né? Mas não, só vai ajudar a sua plantinha. Então, a escolha do substrato ficou aqui como quinta dica pra vocês. O substrato ideal tem que ser bem drenante. Agora, o que você vai misturar pra deixar essa drenagem ideal, você que escolhe, tá? Pode ser carvão, que eu adoro usar o carvão. Pode ser a perlita. Pode ser isopor, tem gente que usa. O que você tiver pra misturar, pra deixar o seu substrato mais drenante, você pode estar misturando. E a escolha também, como eu falei pra vocês, do substrato. Esse aqui é substrato pra plantas ornamentais, tá? Diz no pacote. Mas hoje em dia já tem no mercado substrato próprio pra cactos e suculentas, que quem sabe aí na sua região já tenha, né? Que você pode estar comprando pra não precisar misturar muita coisa. Tá bom, meus amores? Então o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso catálogo de vendas, vou deixar o link do substrato, que eu acabei de falar pra vocês que eu misturei pó de café e casca de ovo triturada, que o pessoal gostou bastante, pra vocês verem como que eu fiz aquele substrato, que é ótimo também, tá? Se você quer estar reaproveitando coisas que iriam pro lixo, você pode estar usando no substrato, que é muito bom. E no próximo vídeo, fique ligadinho que eu vou trazer mais 5 dicas para você ter sucesso no cultivo das suculentas. Vou falar sobre o sol, luminosidade, a água, né, que é a rega das suculentas, a adubação, observação e que você precisa saber a identificação da sua suculenta para que você tenha sucesso no cultivo delas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que com esse conteúdo vocês tenham conseguido pegar alguma dica para você estar aplicando aí no cultivo das suas suculentas. Se faltou alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, que vocês tenham dúvida e querem deixar para mim nos comentários, aproveita e deixar aí nos comentários que no próximo vídeo, que eu vou trazer as outras 5 dicas, eu deixo tudo explicadinho aqui para vocês, as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. E tchau, tchau!